Boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. É muito bom estarmos mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor. Somos a Igreja Batista do Jardim Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, do Jardim Guanabara, na Rua 50, em Tubiacanga, e também em Santa Catarina, em Bombinhas. Que o Senhor renove a sua alegria no seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quero ler o Salmo 100, que diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvores. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar novo e em teus braços, junto com o nosso ministério de louvor. Deus te abençoe. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas estão sobre nós, se renovando a cada manhã, todos os dias. Grande a fidelidade do Senhor para conosco. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Amanheceu e o ar que eu respiro é seu, sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro e aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com seu grandioso amor. Diga comigo, igreja. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Diga mais uma vez. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Ele é nova vida, nova sorte, com seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. É nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo.
Obrigada, Senhor, por ter braços tão acolhedores, Senhor, e que demonstram tanto carinho, que nos dão segurança, que nos protegem, que nos amparam, e aonde nós podemos sentir todo o teu amor. Obrigada pela tua graça estendida nas nossas vidas, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. E em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai-me tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai-me tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai-me tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai-me tua graça, recaio de novo
braços é o meu descanso. Em teus 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 braços é o meu descanso. Quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: o que dizer diante de tudo isso? Nós, como cristãos, o que temos a dizer diante de tudo isso que tem acontecido? Vamos abrir a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que dizer diante de tudo isso? Temos vivido um tempo difícil, um tempo duro nessa luta contra o novo coronavírus. É como se ele nos interpelasse, nos provocasse até com uma certa ironia e nos perguntasse: o que você tem a dizer? Onde está a sua fé? Uma resposta difícil também. Para muitos que estão no fronte, lutando para defender a vida dos enfermos, para tratar os enfermos, como é difícil essa resposta. Para as famílias enlutadas, as famílias que estão velando seus enfermos, como é difícil dizer essa resposta. Para aqueles que têm tido que trabalhar, que têm tido que ir para a rua, como é difícil essa resposta. Como é difícil para os nossos governantes, para as nossas autoridades, responder a essa interpelação dessas coisas todas. É muito difícil, não só individualmente, mas coletivamente. Então, essa é a questão. O que dizer diante de tudo isso? O que dizer como cristão diante de tudo isso e baseado no texto que nós lemos? Primeira coisa, diga: Deus é por nós. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus reage ao mal, Deus reage ao malvado, Deus reage à maldade. Se você está sofrendo, se você está machucado, Deus está por trás disso? Não.
Deus não está por trás disso. Deus não é a causa do nosso sofrimento. Deus não é a fonte do mal contra nós. Deus não é o nosso problema. Deus é a nossa solução. Deus é o nosso suprimento. Muito cuidado com essa exegese mequetrefe que se faz do Antigo Testamento e uma hermenêutica pior ainda, que transporta os textos do Antigo Testamento de uma forma cruel, dando a homens uma voz cruel de falar de justiça, de mão pesada de Deus, de condenação de Deus, falar de coisas que não conhecem, não chegaram nem perto disso. Não é verdade, queridos. A intenção de Deus não é nos castigar, não é a morte, não é nos despedaçar. Deus não chega diante da cana já quebrada e esmaga. Deus não é o agente do mal. Muito pelo contrário. As intenções de Deus são abençoadoras, são facilitadoras, são criativas. Queridos, pare de botar na conta de Deus essa maldade. Deus é a nossa força. Deus é por nós. Deus está sendo pelos enfermos. Deus está sendo por essa gente bonita trabalhando nos hospitais. Deus está sendo por todos aqueles com iniciativa do bem para combater essa crise. Deus está no nosso lar. Deus está na nossa vida. Deus é por nós. Diga isso. Segunda coisa, diga: Deus nos deu o seu Filho. Deus me deu o seu Filho, Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Deus é tanto por nós que foi contra o seu Filho, foi contra si mesmo, porque o seu Filho é Ele encarnado entre nós. É como se Deus dissesse: eu estou do lado deles. Por isso que no momento da crucificação, quando Cristo no madeiro colhe sobre si o pecado de toda a humanidade, de toda a história, Ele grita: Pai, Pai, por que me desamparastes? E Romanos 8,5 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A novidade é dizer que Deus não está ocupado consigo mesmo. Deus está ocupado com o mundo. Deus está ocupado conosco. Deus está ocupado com a Covid-19. Deus está abençoando a humanidade. Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Diga isso. Diga também: Deus nos deu Jesus Cristo, o nosso Salvador, e não deixará de dar tudo que for necessário para que Ele cumpra o seu propósito em nossa vida. Não nos faltará nada para que Deus cumpra o seu propósito em cada um de nós. Diz assim o texto: como não nos dará com Ele, Jesus Cristo, todas as coisas? Romanos 8,28 diz assim: que todas as coisas conjuntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem nosso. Não é para o bem da circunstância, para o bem nosso. Entenda bem, querido, Deus primeiro conserta a gente na vida, depois conserta a vida da gente. Primeiro Deus está atuando em nós. Primeiro Deus não nos deixará faltar nada para que Ele realize o seu propósito em nossa vida. Deus não nos deixará faltar nada para que enfrentemos essa crise. Primeiro Ele conserta a gente na vida, depois Ele conserta a vida da gente. É como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. É fato, de nada terás falta. Não terá falta de alegria, de vitórias, de frutos, mas também não terá falta de dor, de lágrimas, de sofrimento, de enfermidade.
Não é disso que Deus está falando. Ele está falando que nada nos faltará no nosso homem interior, nas nossas relações, na nossa mente, no nosso coração, individualmente como comunidade, para enfrentarmos os momentos mais duros. O nosso bem, Deus irá completar a boa obra que começou em nós. Então, diante dessa crise, diante desse momento, diante dessas coisas, diga: Deus nos dará tudo, Deus me dará tudo que for necessário para que se cumpra o propósito dele na minha vida. Diga também: Deus escolheu não me imputar, não nos imputar os nossos próprios pecados. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos acusará? Quem nos condenará? Mesmo diante dos momentos mais difíceis, das lágrimas mais duras, quem nos acusará? Deus é quem nos justifica, e Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não nos trata segundo as nossas limitações. Deus está a nosso favor. Em Cristo, Deus se fez justiça dele, morrendo por nós, para ser amor, amor estendido e acolhedor a todo aquele que crê no seu santo nome. Deus não se faz justiça, Deus se faz convite em Cristo, mediante a justiça que Cristo cumpriu na cruz, para nos convidar ao seu aconchego, ao seu perdão. É isso que a Bíblia nos diz, Salmo 103, versículo 8, de 8 a 14, Salmo 103, versículos de 8 a 14. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor do Senhor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Diga isso, querido. Em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo diz um texto maravilhoso. Eu vou ler para vocês. Preste muita atenção. Diz assim o apóstolo Paulo: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados da fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,
e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por isso o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diante dessas coisas, diga: Deus me escolheu e não imputará sobre mim os meus pecados. Mas também diga que o seu Salvador, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou por você. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Vejam só o que Paulo diz: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus. Tudo que nós merecíamos, Deus colocou sobre Jesus. Mas quando Ele o ressuscitou para a vida, nos ressuscitou com Ele para a vida também. Por isso que nós enfrentamos essas coisas, enfrentamos essa realidade com o Espírito de vida em nós. Vejam só o que ele diz em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Temos a vida de Cristo em nós. É isso que dizemos diante dessas coisas. Diga também que Jesus Cristo, seu Salvador, intercede por você. Jesus Cristo intercede por nós. Diz assim o texto: e também intercede por nós. Não é que Jesus tenta impedir Deus de nos castigar. Não é que Jesus é um suplicante contra um Deus irado que quer nos esmagar. Não é isso. Ele é o mediador. Tudo que nós quisermos saber sobre Deus passa por Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício, só Ele. Nenhum homem, Ele é o sacerdote, só Ele. Nenhum sacrifício, nenhum louvor, nenhuma oferta, nenhuma boa obra, nada é um sacrifício perfeito para Deus, só Jesus Cristo é o sacrifício. Então, queridos, esse Jesus intercede por nós. Ele está nos céus intercedendo por nós. Jesus intercede pela gente enferma. Jesus intercede pela gente que está batalhando no hospital. Essas pessoas têm sentido uma força além delas. Uma força que vem lá de dentro e elas nem sabem de onde. É uma força da intercessão de Jesus. É uma força da bondade de Jesus que as levanta na hora que lhes falta força. Jesus está ali até no momento da partida. Algumas dessas pessoas, distantes dos seus parentes, pela contingência da doença, não podem ter alguém do seu lado, mas Jesus está ali. Falta alguém que elas amem, mas Jesus está ali. Ele intercede por nós. É o que ele disse em Mateus 28:20. Estarei com vocês por todos os dias das suas vidas. Diga também que a vitória final é nossa, é sua, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diz assim o texto: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o novo coronavírus, a Covid-19, todas as injustiças e violências que acontecem no mundo? Não. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Por amor a Ti, enfrentamos a morte todos os dias, como uma ovelha indo para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo que nos amou. É como se Paulo já estivesse vendo o final. É como se nós, pela fé, uma fé consistente, uma fé com os pés no chão, uma fé que não nos imuniza contra a doença, mas que nos ampara nos momentos mais difíceis. Uma fé que nos faz ter cuidado com a vida. Uma fé, sim, que faz com que a gente se proteja e proteja o outro. Que a gente cuide do distanciamento, que a gente coloque uma máscara, que a gente se preocupe em não contaminar os outros e não ser contaminado, que a gente se preocupe em cuidar de nós mesmos, dos nossos e do próximo. Uma fé madura, uma fé de atos serenos, uma fé sem vaidades, uma fé sem vedetismo, uma fé sem demonstrar através de coisas fúteis que ela existe. Não! É uma fé que está firme, calada dentro do peito, que quando sai pela boca, pelos olhos e pelas mãos, sai com atos de humildade, de generosidade, de consciência, de seriedade, de serenidade. É como se Paulo visse adiante e visse a fé. Em Cristo temos essa vitória. Essa vitória é a vida eterna e será a vitória na contingência dessa realidade, do tempo desse mundo, também sobre essa enfermidade. A sociedade vencerá, as famílias vencerão. Colheremos coisas tristes, colheremos perdas, colheremos lágrimas doídas, mas venceremos, porque a vitória já está estabelecida em Cristo. Temos a vida eterna e a vida é muito mais do que essa luta toda. Por isso lutamos com coragem e amor no peito, com sentimento de desapego, mas responsabilidade, com cuidado com a vida e com o próximo. Valorizamos cada momento, porque sabemos que a vida é muito mais. Enfrentamos essa realidade com os pés firmados na rocha. Como eu ouvi de um lutador famoso cristão, que numa entrevista antes de uma luta muito importante disse: eu sei em quem eu creio, e os meus pés estão firmados sobre a rocha. Se eu ganhar, que maravilha, mas se eu perder, tudo estará bem, porque eu sei em quem está firmado o meu pé, sobre que rocha está firmado o meu pé. Eu serei o mesmo na vitória e na derrota, porque na verdade eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que testemunho! Diga isso, querido, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E por último, diga, diante de todas estas coisas, que nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Diz assim o texto: pois estou convencido de que nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, até uma enfermidade, será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós nos identificamos com Jesus na sua morte e na sua ressurreição e sabemos que nada nos separa do amor dele. Por isso enfrentamos, mesmo com esse medo humano, esse medo natural, mas enfrentamos, mesmo chorando as lágrimas mais densas, mas enfrentamos. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não somos conduzidos pelo pavor, não somos conduzidos pelo medo. O medo da morte,
o medo de não amarmos, o medo de não sermos mais amados, o medo de estarmos sozinhos, o medo de sermos repudiados, o medo de estarmos abandonados, o medo de nos faltar força, o medo de morrer. A nossa coragem vem do amor de Deus. A nossa coragem vem dos céus. Vem da convicção que o Espírito Santo dá no nosso íntimo, o Espírito de Cristo dá no nosso íntimo, de que nada vai nos separar do amor de Deus. Por isso temos tudo isso a dizer. Podemos ser sem medo. Sem medo algum. Podemos ser quem nós somos. Afirmar a nossa fé sem medo algum. Sem medo de perder. Sem medo de deixar de sermos o que somos. Sem medo de ficarmos desamparados no amor de Deus. Podemos ser, porque o amor de Deus jamais nos abandonará. Diante dessas coisas, que você possa dizer isso. Primeiro, Deus é por mim. Segundo, Deus me deu o seu Filho, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, diante dessas coisas, eu sei que Deus me dará tudo o que eu preciso para enfrentar esse momento e para o seu propósito se realizar na minha vida. Diga, Deus não me escolheu para me imputar, para imputar sobre mim os meus próprios pecados. Deus não me trata segundo os meus pecados. Diga, Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou por mim. Diga, Jesus Cristo intercede por mim. Diga, em Cristo sou mais do que vencedor, porque Ele é o meu sustentador. Diga a sua convicção maior de que nada, nem você mesmo, nem qualquer enfermidade, nem qualquer crise, nem qualquer circunstância, nem qualquer pessoa, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Feche seus olhos. Pai de amor, eu peço ao Senhor que dê esse renovo de fé, essas convicções de fé que brotam do Teu Espírito que habita em nós. Não são convicções da lógica humana, não são convicções de uma racionalização humana, não tem a ver com o imanente, não tem a ver com o corpo, não tem a ver com aqui e agora, tem a ver com o que transcende, tem a ver com os céus, mas os céus que invadem nossa vida, os céus que perfura nossa vida e nos inunda com essa fé no amor que temos de Ti sobre nós. Ó Pai querido, dá um renovo de fé, dá um renovo de esperança e de amor a todos, Pai. Visita, Senhor, os lugares mais doídos e necessitados, onde há fraqueza, Senhor, leva o Teu ânimo, Senhor. Usa, Pai querido, aqueles queridos Seus, aqueles que estão abertos ao Teu Espírito, a ouvir a Tua voz, para levar uma palavra de vida, de sustentação e de renovo, Pai. Ó Deus, que haja em nossa boca esperança e essa resposta viva de fé diante de todas essas coisas. Ó Pai querido, conforta os corações, consola, Senhor, pacifica, visita os lares enlutados, visita os leitos mais doídos, Pai. Visita com a Tua graça e misericórdia, Senhor. Ó Deus, dá nessa noite uma visitação em todos os hospitais, Pai querido. Ó Deus, inunda com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que cada um possa sentir a Sua doce presença ao seu lado, Pai. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua família, com nossa cidade, com o Brasil e o mundo. Amém. Uma semana abençoada e abençoadora. E um beijo no coração.
Tchau, tchau.